É, todos. É, pessoal, abraço, obrigado. Ora bem, aula de hoje, vamos continuar com aquilo que vimos, começámos a ver na aula passada, acerca de listas. Listas, para aqueles que não se recordam, listas é das estruturas mais importantes que o Python tem. As listas e os dicionários, ambos juntos, fazem 90% daquilo que o Python depois trabalha. Na aula anterior, nós vimos como criar listas, como aceder a listas, etc. Correto? Toda a gente se lembra? Pronto. Na aula de hoje, vamos ver mais algumas operações em cima de listas. E, nomeadamente, vamos começar pela primeira, que é adicionar elementos. Caso vocês não se lembrem, na aula anterior, eu comecei por chamar a isto arrays. Lembram-se? E depois, a meio, fiz o shocking twist de que isto não é, de facto, um array, mas sim uma lista. E porquê que eu comecei dessa maneira? Porque, basicamente, Python é das poucas linguagens de programação em que a lista é o contentor básico. Enquanto nas outras linguagens de programação, tipicamente, o array é esse contentor, o Python é ao contrário. Qual é que é a diferença entre um array e uma lista? Novamente, a ideia, normalmente, num array é que, todos os elementos têm o mesmo tipo. Isto acontece num array. Ou seja, todos os elementos que estão têm o mesmo tipo. Ou seja, eu não posso misturar inteiros e strings e o que me apetecer. Em Python, nas listas, isso não é o caso. Ou seja, cada elemento pode ter um tipo diferente, que é o que acontece nas listas no Python. Ou seja, isto é uma lista perfeitamente válida em Python. Número 2. Arrays têm um tamanho fixo. O que isto quer dizer? Basicamente, se eu crio um array com tamanho com 5 elementos, ele vai ter sempre 5 elementos, eu não posso aumentar nem diminuir. Se eu por algum motivo quiser aumentar o tamanho de um array, eu basicamente tenho de criar um array maior, copiar o que estava no array antigo para o novo e usar esse novo. Ok? Numa lista isso não é verdade. Eu posso mudar o tamanho enquanto a aplicação corre. Ok? Novamente, listas é o que nós temos em Python. Ou seja, tem essa flexibilidade toda e toda a linguagem de programação está feita para suportar isso. Portanto, como eu disse, se nós temos possibilidade de mudar o tamanho de uma lista, quer dizer que no fundo temos possibilidade de acrescentar elementos, remover elementos, etc. E então temos aqui o que o comando append faz. Okay? A sintaxe disto é um bocadinho diferente daquilo que nós vimos até agora. Ou seja, primeiro vem o nome da lista, seguido de um ponto, e o nome, o que é que nós queremos fazer. Neste caso, queremos fazer um append. Append quer dizer juntar no fim. E temos também o que é que queremos juntar no fim, neste caso, os parâmetros. Okay? Aquela sintaxe, onde é que isto vem? Primeiro o nome da variável, neste caso squares, um ponto e a função. Isto chama-se a invocação de um método, porque basicamente, na verdade, aquele squares é um objeto, nós vamos falar mais para o final, aliás, acho que já só falamos disso em fundamentos de programação,
em que vamos falar de objetos, mas a sintaxe é esta, ou seja, nós primeiro referimos com quem é que queremos falar, ou quem é que nós queremos afetar, neste caso esta lista, o ponto diz, ok, é para eu conseguir separar de alguma forma, e o que é que eu lhe quero fazer. Portanto, no fundo isto é, eu quero fazer isto, nisto, certo? Pronto, nós vamos usar esta sintaxe para mais coisas, incluindo com objetos que nós próprios criamos, mas para já, aqui nas listas é isto que vocês precisam de saber. Neste caso aqui, concreto, o que é que eu estou a fazer neste pedaço de código? Estou a criar uma lista que tem estes elementos todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Ok? Eu escrevo essa lista, aparece aqui. Depois faço o append e acrescento o número 64. E volto a escrever a lista e reparem que o 64 foi colocado aqui no fim. Ok? Esta coisa aqui podia ser qualquer coisa. Ou seja, neste caso foi o número 64, inteiro, mas podia ser 5.2, podia ser ABC, podia ser uma outra variável, portanto se eu tivesse aqui uma variável que dissesse A igual a 512, eu podia pôr aqui simplesmente A, repara, sem aspas, isto poria o valor 512 no fim. Ok? Estão a perceber a ideia? Existe outra maneira de adicionar elementos, não tão usada, que é através de soma. Okay? Da mesma forma como quando nós somamos strings, obtemos o resultado da concatenação disto. Não funcionava isto. Porque não dá para mudar o tamanho. Portanto, neste caso, da mesma forma como na string, nós somamos strings e isso está a concatená-las, estamos a juntar pedaços de texto. Aqui, neste caso, o operador mais entre duas listas é permitido e o que faz é que junta as duas listas. Ou seja, reparem como ele junta 0, 1 e acrescenta estes dois elementos. Ok? E se, por acaso, aqui, eu tivesse feito isto? Dois parênteses retos, em vez de um. Acrescentava um tutu? Não. Então não é um tutu. Lá está. Exatamente. Ou seja, no fundo, ficávamos com uma lista com o último elemento daquela lista. Ok? Portanto, nós tínhamos aqui uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Quando fizemos isto assim, ficávamos com 10, certo? 10 elementos, era como tínhamos isto antes. Mas, se eu tiver aqui uma lista que tem uma lista lá dentro, o que ia acontecer é que ficávamos aqui com 9 elementos, em que o último elemento, portanto ignorem esta parte desaparecer, e o último elemento seria uma lista dentro da lista. Ok? Volto a dizer, os elementos de uma lista podem ser de qualquer tipo. Portanto, uma lista pode ser uma parte de uma lista. E da mesma forma, aqui a sintaxe neste caso tem a ver com isto. Reparem que, por isso é que esta sintaxe não é tão usada. Porque às vezes não é claro. Okay? Enquanto a outra, a sintaxe anterior, neste caso, com o append, se eu puser isto, não tenho dúvidas que estou a acrescentar um elemento. Se eu quiser acrescentar dois elementos, tenho de chamar isto
duas... Oi? Aqui não tenho dúvidas, vou acrescentar 2 elementos. E isto é completamente diferente de fazer porquê? Porque aqui eu ia acrescentar um elemento e esse elemento é uma lista. Não. Quer dizer, dá da outra forma. Mas lá está, tem aquele problema de não ser às vezes tão claro. Isto agora depende um bocado do que se está a tentar fazer. Reparem que os idiomas da programação, a maneira como se exprime as coisas através de programação, são feitos, regra geral, baseado naquilo que é o mais comum. Qual é que é o comportamento mais comum? E, por estranho que isto vos possa parecer, é muito raro nós queremos acrescentar 2 ou 3 elementos a uma lista. Nós, tipicamente, a operação que queremos fazer é acrescentar um elemento ou todos os elementos. Por exemplo, é raro queremos acrescentar um número específico de elementos. Por isso, isto está tudo otimizado para ser rápido de introduzir um elemento ou para juntar 2 coisas. Está a ver? Dúvidas até aqui? Também podemos remover elementos usando a função pop. Portanto, temos o que é que acontece com o pop? Olhando ali para o exemplo que temos ali. Passamos o index para dizer que vai tirar aquele elemento. Exatamente. Passamos aqui um índice. Estamos a dizer, no fundo, que elemento é que queremos remover. Neste caso, queremos o índice 4. Lembro-vos que os índices começam em 0. E, portanto, se estamos a fazer pop do 4, o elemento que nós vamos remover é este. Ok? Pronto. E o que é que aconteceria se nós tentássemos remover um índice que não existe? Daria erro. Daria erro. Okay? É como vocês tentarem aceder a um elemento que não existe. Certo? Mas às vezes o que nós queremos não é remover um item pelo seu índice. Às vezes nós queremos remover um elemento pelo seu valor. Okay? Então aí temos a função remove. Okay? O remove recebe um valor e vai procurar todas as ocorrências desse valor na lista e removê-las. Portanto, neste caso, como só temos um 15, ele vai remover esse. Quer dizer que se houvesse mais 15 eu também removia? Uhum. Se houvesse 150? Não, aí não. Numericamente não são valores relacionados. Se adicionar uma lista, vai adicionar o conteúdo da lista ou a lista inteira? Se adicionarmos uma lista, se fizermos um append de uma lista, certo? Isso. Você vai colocar o conteúdo que tem, tipo, se ela tiver 3 inteiros, ela vai colocar os 3 inteiros ou vai colocar uma lista inteira dentro da lista? Com o append, Sim. vai colocar a lista. A lista. Sim. Se for com o adicionar, como esse recebe como operadores 2 listas, o que faz é que junta as 2. E aí acrescenta os 3 inteiros. Ok? Pronto. No caso do remove,
Se eu tivesse aqui outro 15, ele também seria removido. Ok? Neste caso, o que é que acontecia se não houvesse este número? Se eu tentasse remover o 16? Um erro. Nesse caso não acontece nada. Não é como o dos índices. Ele vai procurar, o que encontra tira, o que não encontra não tira. Ok? Eu não sou, vou já dizer isto e explicar porquê, porque acho que pode ser pedagógico. Eu não sou fã disto. Para já, não gosto da nomenclatura. Ok? A minha tendência natural, quando quero remover um item na lista, não é ir procurar a documentação de uma função chamada pop. Ou seja, a minha tendência é ir fazer remove. Não é fazer... Só que o remove obriga a colocar de facto o valor. E aqui temos coisas que podem ficar esquisitas. Vou-vos dar um exemplo, rapidamente. Mas mais tarde é que eu vos vou explicar exatamente porque é que falha. Vamos imaginar que temos uma lista A com 2 valores lá dentro. E temos aqui uma lista B. Se eu fizer uma lista C que é igual ao A mais B, ninguém tem dúvidas que isto vai criar uma lista que C vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Até aqui? Está tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Porquê é que não começa com 5,6 fizer 1, 2, 3, 4? Visto que colocou... Tens toda a razão. Pois, eu troquei os dois. Pois, eu estava a pensar É nisso. isso mesmo. Ok? O A vem primeiro. Portanto, isto da lista seria... Provavelmente depois tinha que fazer um só, acho 5, eu. 6, 1, 2, 3, 4. Não era só ter trocado Hã? o A e o B, não? Tipo assim, C é igual Sim, mas a aí B teria mais uma A. coisa que ainda é mais incompatível, que era eu começar por uma definição de variável com B, que me faz ainda mais espécie. Ok? Boa, prestou atenção. Vocês todos chumbaram. Ninguém prestou atenção. Eles também prestaram atenção para o vídeo. Hã? Aqui atrás também prestaram Então refilem. Vocês estão à espera que eu nunca me engane a fazer de computador humano. Eu sei que já tenho um certo estatuto e tal, mas calma. Não me engane. Ok, agora, se eu chegar aqui e de repente disser C.remove 5, ninguém tem dúvidas do que é que acontece, certo? O 5 vai desaparecer. Mas, se eu fizer C remove de uma lista, o que é que acontece? Não faz nada porque eu vejo aqui uma lista e não há lista Exatamente. dentro da lista. Não vai fazer nada porque ele não vai encontrar aqui uma lista com estes dois valores. Estão a perceber? Mas até aqui ainda faz algum sentido. Vocês chegaram lá. Agora, onde é que isto fica de facto complicado? Vamos fazer aqui um reset. O que é que isto dá? Dava C, 5, 6, C, então vai ser igual a 5, 6, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Acho que depois há frentes retos e mete lá onde está. e meto uma lista 5, 6. Ou então apenas e mete uma. É isto? Ou então. Alguém discorda deste resultado? Eu estou um bocado confuso, acho que ou é uma lista e mete lá um A simples, não sei. Hã? Ou é meter uma Não lista. ponhas a inventar, se não sabes, aceita. Mas acho que não, mas não, é. Vai pôr 5, 6 isolado? Não, acho que não. Vai pôr assim. Não estejas à procura da armadilha. Eu ainda não disse que a armadilha era agora. Mas eu estou sempre à espera que uma pessoa faça a armadilha. Eu só quero ver se vocês percebem estes conceitos. Ok?
Eu faço armadilhas porque me diverte. É o único prazer que tenho como professor. Mas ok, alguém tem alguma dúvida acerca disto? Que este é o resultado. Mas até aqui faz todo sentido. E agora, a parte chata. O que é que acontece? Dizes que ele remove o 5-6. Este aqui? Também desaparece? Não. Tá. Ok, quem é que acha que este 5-6 e este 5-6 desaparecem? Mãos no ar, quem acha? Tu achas? Isso, ok. Quem é que acha que este 5-6 fica, mas este 5-6 desaparece? Ok, quem é que acha outra coisa qualquer vai acontecer? Não, estavas quase. Vai remover. Ok. E então, o que não vai acontecer é nada. Ele não vai pagar nada. Porquê? Nós já vamos perceber mais em detalhe porque é que isto acontece. Mas, basicamente, resumido muito, este 5-6 não é igual a este 5-6. São coisas diferentes. Já vamos perceber exatamente porque isto são coisas diferentes. Fun fact, se nós quiséssemos remover de facto aquele, este 5-6, teríamos de ter feito agora é que é confuso. Mas pronto, vocês já vão perceber exatamente porque é que isto acontece. Ok? Portanto, isto fazia de facto desaparecer este 5-6. Este não faz desaparecer nada. E nunca faria o 5-6 porque eu estou a dizer para remover uma lista com o valor 5-6 e não os 5-6. Desculpa? Estás a dizer se eu fizesse isto? Não. Não. Mas estás na direção certa. Isso não vai funcionar por causa da maneira como um compilador, como um interpretador funciona. Mas a tua ideia está bem pensada. Ok? Ora bem, mas já vamos ver exatamente porque é que isto não funciona. Mas estão a ver porque é que eu, Diogo Andrade, guru emérito de toda a programação, não gosto do remove. Porque leva a este tipo de comportamentos que não é exatamente o que se espera, apesar de, sob o ponto de vista completamente lógico, fazer sentido. É verdade, uma nota acerca dos quizzes. Lembrei-me agora de estar aqui a fazer isto. Uma nota acerca dos quizzes. Eu já corrigi o último quiz que vocês fizeram, tive de corrigir, tenho de, como é código mesmo, tenho de os corrigir à mão, demora um bocadinho, já lá está. Vocês são péssimos a seguir instruções, ok, malta? Se a função tanto diz isto, eu tenho ali um exemplo de como é que isto, qual é o resultado que isto deve dizer. Por exemplo, escrever, e tenho lá uma demonstração, the number is positive. Fazerem um print que diz pós não é a mesma coisa. Há instruções. Ok, malta? Da próxima vez tentem pôr exatamente, porque se eu pusesse um sistema automático a corrigir, muitos de vocês tinham levado corte naquilo e era escusado. Ok? Ora bem. Sim. Desculpa, tens de falar um bocadinho mais alto. Referência. Ora bem, dúvidas até aqui, exceto aquela parte final que vocês não percebem porque é que não funcionou, etc. Fora esse bocadinho,
Isso já vamos explicar um bocadinho melhor. Ok. Uma outra função que nós podemos fazer é inserir elementos. Qual é a diferença entre inserir e adicionar? Adicionar, os elementos vão parar ao fim. Inserir, eu posso escolher onde é que eu quero meter. Nomeadamente, neste caso, tenho aqui um índice e o valor que eu quero inserir. Portanto, neste caso, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu insiro este valor 16 na posição 4, ele empurra tudo o que está no 4 para a frente, inclusive, e adiciona naquela posição. Ou seja, se precisarem de apoio mnemónico para isto, é no fundo o 4 é onde o 16 vai estar, depois da operação estar acabada. Ok? As mesmas coisas aplicam-se, ou seja, eu posso inserir qualquer tipo de valores, incluindo valores numéricos, strings, listas, etc, etc. Ok? Então agora vamos entrar na parte da explicação de porque que aquilo há bocado não funcionava como vocês esperavam. E tem a ver com isto. Variáveis do tipo lista são referências. Tudo o que nós vimos até agora, certas listas obviamente, é o que nós chamamos um valor. Ok? A minha caixinha que tem a variável, portanto, se eu fizer Walter igual a ABC, na string, eu vou ficar então com a minha caixa, chamada Walter, que tem o valor ABC lá dentro. Okay? Isto é como nós temos feito até agora. Portanto, se eu tiver aqui almôndega igual a Walter, eu crio outra caixa que se chama almôndega e o valor ABC é colocado aqui dentro. Ok? Isto foi tudo o que nós vimos até agora, funciona desta maneira. Nas listas é um bocado diferente. Por exemplo, neste caso, tenho uma lista com valores, eu escrevo o que é que ela tem, acrescento o valor 64 e tenho e escrevo outra vez a lista. Portanto, ninguém tem dúvidas do que é que isto vai dar, correto? Que é? Vai colocar o 64 no final. Portanto, no final disto tudo, primeiro aqui, aliás, vou escrever aqui, portanto, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. E aqui, quando ele escrever aqui, vai ficar 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Ok? Ninguém tem dúvidas acerca disto, correto? Pronto. Agora vamos mudar um bocadinho o código, de maneira a termos aqui uma segunda estrutura. Um squares 2, que é igual a um squares 1. Ok? Da mesma forma, eu vou escrever aqui. E portanto aqui, como eu pus o 2 igual a 1, ele vai escrever o mesmo, correto? E aqui abaixo, o que é que ele vai escrever? Vai até o 64. Porquê? Hã? Reparem que eu disse, eu só acrescentei no squares 1. O square 2 é definido pelo valor do square 1. É uma referência. E é aqui todo aquele problema de há bocado. Vem disto. Ou seja, portanto, isto era o meu misguidance. Isto são basicamente, quando eu faço isto num valor por referência, eu estou a criar um nome diferente para a mesma coisa. Enquanto aqui eu criei uma cópia das coisas. E portanto, se eu agora
escrever Walter igual a XYZ, ele vai mudar este, mas não vai mudar este. No caso das listas isto é diferente. O que acontece neste caso é que eu crio, quando eu faço aqui esta parte, estou a criar uma caixa que se chama squares 1 e esta caixa cá dentro tem uma referência para um sítio qualquer, não interessa onde, que tem a lista propriamente dita. Portanto, quando eu faço squares 2 é igual a squares 1, o que eu estou a fazer é criar uma outra caixa chamada squares 2, que tem o mesmo valor que está aqui. Qual é que é o valor que está aqui? É esta referência. Okay? Ele copiou o valor, só que este valor é uma referência para outra coisa. Portanto, quando eu acrescento elementos aqui, quando eu faço chamo isto, o append, o que eu estou a fazer é, vai ao squares 1, vai buscar o valor que lá está, que é esta referência para uma lista, e agora altera essa coisa com este valor adicional. No processo, todos os sítios que estejam a apontar para a mesma coisa vão referenciar essa alteração. Então está errado aqui, porque ele tem que fazer referência para o squares 1, não para a lista em si. Como? Desculpa? E a squares 2 tem que fazer referência para o squares 1, não para a lista em si. Não estou a perceber o que é que estás a dizer, desculpa. A seta deveria ser do squares 2 e para o squares 1, não? Não, porque ele está a referenciar um pedaço de memória. Aquilo é uma outra localização. Aquilo é como se fosse uma indireção. Ok? Reparem, por exemplo, um exemplo. Vamos imaginar que estamos no IMTT. Okay? Estamos no Instituto de Mobilidade, não sei o quê, onde se registram os carros. Okay? Eu, quando registro o meu carro, internamente no sistema, está lá a matrícula do meu carro, correto? O meu carro não está lá. Eu não deixei lá o meu carro para ficar registado. É só uma referência, que é a mesma coisa. Esta coisa que está guardada aqui dentro é como se fosse uma matrícula, como se fosse um identificador de algo que está noutro sítio. Por isso é que a seta vai para aqui. Vais ver? Ou seja, é uma mera referência. Ok? Perceberam esta coisa? Reparem que se eu estivesse a fazer isto com valores, não é? Se isto acontecesse com os meus valores e eu fizesse antes Walter igual a ABC e almôndega igual a Walter e Walter igual a XYZ, se fosse armazenado da mesma maneira, ou no caso deste tipo de valores, aqui ia acontecer a mesma coisa. O almôndega ficava a dizer XYZ, não era? Mas não, porque isto são de facto dois sistemas diferentes. Não, porque o menos não funciona. Não. Não, isso não. Mas não. Ok? Mas isto não acontece. Isto não acontece porquê? Porque valores não são referências. Então, tudo o que é em Python, números, strings e tuplos, que havemos de falar mais, são tratados como valores.
São coisas que existem, que são armazenadas dentro das caixas por si só. Enquanto tudo o que é as outras coisas são objetos. Listas, dicionários, etc. Tudo isso, e objetos mesmo, são referências. Ok? Então o que é que se passava ali naquela parte, no meu exemplo da bocado? Por acaso acho que esta filmagem está a ficar ótima porque ele está a apontar para outro sítio qualquer que não é para onde a câmara está. Para onde eu estou, mas pronto. Então o que é que se passava há bocado? Voltando ao exemplo. Portanto, se eu tenho um A, vamos usar exatamente o mesmo exemplo. E então o meu C vai ser igual a A mais B mais uma lista com o A lá dentro. Isto então faz com que o meu C seja igual neste momento a 5, 6, 1, 2, 3, 4 e uma lista ou 5, 6. E portanto, se eu fizer C.remove 5, 6, isto não vai funcionar então, como vimos. Porquê que não vai funcionar? Porque esta lista é diferente desta lista. Okay? Esta lista, quando é criada, ficamos com uma caixa A que tem aqui uma referência para uma lista que diz 5 e 6. Ok? E quando eu faço aqui o B, eu fico com uma referência para uma lista que diz 1, 2, 3, 4. Quando eu faço este C, o C vai criar uma nova lista e esta lista vai ter os elementos todos da A, ou seja, isto é o equivalente a criar uma lista vazia e introduzir todos os elementos do A, portanto 5 e 6. Seguir todos os elementos que estão no B e agora seguidos de A enquanto lista. Mas reparem, é A enquanto lista, não é a lista A. Ou seja, 5 e 6. Porque isto está a adicionar elementos. Ok. Agora, eu estou a remover, mas está aqui uma lista 5, 6. Mas ele não vai comparar as listas. Ele vai criar aqui, neste momento que eu faço este C remove 5, 6, ele vai criar aqui uma lista temporária, alguns. Para continuar a usar a mesma simbologia. Tá. Vou criar uma caixa TP que aponta para uma lista 5, 6. Ele cria esta coisa temporariamente. Depois vai percorrer todos os elementos de C à procura disto. Quando ele chega aqui, vocês diriam, mas estes são iguais. Não para ele. São coisas diferentes. Referem-se a coisas diferentes, apesar de terem exatamente o mesmo valor. Espera só um bocadinho, deixa o avião acabar de passar. Se no C fizermos o remove, por exemplo, do valor 6 e depois fizermos o remove do A, isso vai remover o 5, só o 5 ou
que é que acontece aí? Se nós fizermos remove só do 5, ele vai só remover esta coisa. Sim, mas por exemplo, Não vai remover se este. depois ele fizer remove da lista A, vai remover o 5 e vai voltar, vai remover o outro valor que também era do A. Este aqui. Sim. Não, o outro 6, o só o 6. Não, porque isto não foi criado a partir... Não há nenhuma referência. A partir do momento em que esta lista C é criada, não existe nenhuma referência ao que é que lhe deu origem. Porque repara, ele aí tinha de guardar de alguma forma um histórico de onde é que isto surgiu. Ok? Isto tecnicamente o que vai fazer aqui é que vai criar aqui uma segunda referência disto, mas isto tem a ver já com detalhes de como é que o interpretador funciona. É por isto, nós vamos ver depois mais à frente uma coisa chamada dicionários, que permite associar a um valor outro valor. E esse valor pode ser qualquer coisa. Mas uma das restrições é que o valor de chave não pode ser uma lista. Porque a quantidade de problemas que criava era de tal ordem, sob o ponto de vista de engenharia do interpretador, que eles acharam que era melhor não permitir isto de todo. Ok? Portanto, esta é a ideia geral de referências versus valores. Vocês precisam de saber isto no vosso dia-a-dia. Bem, dá jeito para saber que isto não funcionaria. Não é? Isto é a primeira. Mas nem é o caso mais grave. Isto depois vai ser substancialmente mais importante quando vocês entrarem em C# e também tiverem esta distinção. Apesar do Python ser uma linguagem muito diferente em muitas coisas das outras, partilha esta coisa de transferência de valores por valor ou por referência, precisamente por causa deste tipo de coisas. Fun fact, por exemplo, linguagens como o C ou o C++, esse tipo de linguagens mais baixo nível, é tudo explícito. Eles também têm esta ideia de coisas que são passadas por referência e coisas por valor, só que é tudo o programador que tem responsabilidade de dizer eu quero este valor por referência, eu quero este valor por valor. Ok? Perceberam esta ideia ou querem que eu faça aqui mais uma rodada? Hã? Mais uma rodada? Ok. Novamente. A ideia disto tudo, uma lista pode ser uma coisa absolutamente maciça. Okay? Eu estou a usar listas minúsculas, com 4 ou 5 elementos, mas, por exemplo, vocês terem uma ideia, uma coisa como o ChatGPT, cada camada da rede neuronal é uma lista de valores. E cada uma dessas listas tem cerca de 1 bilhão de valores. Okay? São muito grandes. Por isso é que não dá jeito nenhum que eu, quando faço A igual a B, ele me estivesse a copiar todos esses valores para outro sítio. Portanto, ele simplesmente guarda referências. Ou seja, se eu crio uma lista A que tem um certo valor, vamos fazer algo um bocado diferente desta vez. Vou inicializar o A como sendo uma lista vazia. Okay? Portanto, ele criou uma caixinha chamada A, que lá dentro tem uma referência para uma lista vazia. E portanto, quando eu fizer A.append ABC, o que vai acontecer é que ele vai agarrar aqui, vai ver ao que o A se refere e vai colocar aqui ABC. E portanto, se eu agora fizer aqui que B é igual a A, ele vai criar uma nova variável que vai referenciar a mesma coisa, porque eu estou a dizer que B é igual a A. Okay? Se vocês quiserem, pensem no que está aqui guardado como um valor para uma tabela que tem muitas listas. Okay? Vamos fazer antes assim. Portanto, eu vou pôr aqui, deixa-me desligar aqui o projetor. Não sei desligar o projetor, o vídeo vai ficar todo marado. Portanto, eu tenho aqui uma lista e tenho aqui na posição 0 a minha lista ABC. E portanto, aqui nem sequer vou pôr estes ponteirositos.
o que eu vou pôr é que isto é de tipo lista e está a apontar para a posição 0. Estão os dois a apontar para a posição 0. Então estão os dois ali para aquilo. Ok? Portanto, se eu agora logo já aqui a seguir fizer C igual a A mais B, okay? Ele vai criar, então, uma caixa C, okay? Só que aqui já é uma nova, ou seja, eu estou a simplesmente somar. E a operação de somar, se nós a partíssemos em vários bocados, lembrem-se de dizer que os computadores são incrivelmente estúpidos. Eles fazem tudo passo por passo. Portanto, o primeiro passo de uma operação deste género é, ele vai criar uma lista vazia. E essa lista vazia, neste caso, então vai ser armazenada aqui. Portanto, aqui o C vai indexar a lista 1. A lista 1 aparece aqui na lista de listas como sendo vazio. Okay? Agora, eu vou agarrar em todos os elementos que estão no A, seja o que o A for, e vou acrescentá-los todos um por um na lista. Na lista do 1. Foi aquilo que é a minha fuga. É onde eu estou a meter as coisas. Portanto, o que é que está no A? Só que o ABC. Portanto, ele vai a todos os elementos que estão aqui e vai escrever tudo. Vai acrescentá-los. Neste caso só tenho um elemento, portanto, ele só acrescenta um. E a seguir vou agarrar em todos os elementos que estão no B e vou meter também no C. Ora, o B está a apontar para onde? Para o 0. O 0 é a mesma coisa, portanto vou acrescentar outra vez ABC. Estou a acrescentar mais alguma coisa? Não. Certo? Portanto, é esta. No fundo, o que ele faz aqui é um append. Ou múltiplos appends. Cria uma lista vazia e faz appends. Portanto, quer dizer que eu agora, se eu chegar aqui e modificar o A, portanto, pode ser. Vou acrescentar aqui mais uma coisa. Append. XYZ. Ele vai ver o que é que está no A, é o 0. Portanto, vou acrescentar aqui. Certo? Mas isso não vai modificar nada disto, porque isto não está a referenciar aquilo. Ok? Então, neste caso, a lista C não seria alterada? Não. Mas a B e A seriam? A B, o B é o quê? O B é a lista 0. Portanto, quando eu altero, são como nomes diferentes para a mesma coisa. Podias agora fazer outra vez C igual a A mais B? Depois disso? Portanto, se eu a seguir, podia C igual a A mais B. A mais B outra vez? Sim. Então, o que é que ele ia fazer? Ele ia criar aqui, eu até vou fazer aqui batota, só para se ver melhor. O que ele vai fazer então começa por criar uma lista nova. Ok? E vamos criar essa lista nova sem nome, para já. Que é um temporário. Na prática é o que vai acontecer. Portanto, ele vai criar aqui uma coisa, um temporário, TMP, e é a lista 2. Vazia. Ele começa por criar a lista 2 vazia. A seguir, vai agarrar em todos os elementos que estão em A é a lista 0, portanto A, B, C, X, Y, Z, e vai colocá-los todos naquela lista. Portanto, eu venho aqui, A, B, C, X, Y, Z. E vai também acrescentar os de B, que é a mesma coisa. Portanto, A, B, C, X, Y, Z. No final, o que ele faz é agarrar neste TMP, como eu criei aqui uma coisa temporária para avaliar esta expressão, agora vou atribuí-lo ao C. E portanto isto deixa de ser TMP e passa a ser, aliás, isto deixa de ser TMP tinha o valor 2, então eu vou pôr o valor 2 aqui no C, que já tinha sido criado antes.
depois, entretanto, entra em ação algo que se chama o Garbage Collection, vai verificar o 1 já não é referenciado por ninguém, já não há ninguém que queira saber deste 1 para nada, portanto, eu vou simplesmente eliminá-lo. Já não preciso dele. Sim. Mas se couber uma referência do A, vai repetir 2 vezes o ABC? Por exemplo, imagine, o A é ABC XYZ. Visto que couber uma referência do A, vai aparecer ABC XYZ, ABC XYZ. Exatamente. Não parece só uma vez. Não, parece as 2 vezes. Porque eles são os dois a mesma coisa. Referem a mesma coisa. Reparem que os computadores são incrivelmente estúpidos. Isto é, eles olham para isto, passo a passo. O que é que eu vou fazer? Repara, é a mesma coisa que se tu, por exemplo, vamos somar o número 1100 com o número 100. Lá porque são arranjos diferentes dos mesmos dígitos. Mas ele não quer saber, ele olha. O nosso algoritmo, claro que nós mentalmente já estamos preparados para fazer isto. Já não nos faz espécie, mas é a mesma coisa que me estás a perguntar no fundo. Que é, eu posso somar lá porque tem um bocado no meio. Sim, foi o que me pediste para fazer. É o que o computador olha. Ok? Ele olha sempre para qual é que é o meu método. E o método para fazer esta operação é criar uma lista temporária, agarrarem todos os elementos que estão na primeira lista e metê-los, e agarrarem todos os elementos que estão na segunda lista e meter. Ele nem sequer vai ver se há alguma relação entre o primeiro argumento e o segundo. Ele simplesmente agarra, é o que me estão a pedir para fazer, é o que eu faço. Eu lavo as minhas mãos. Ok? Ok? Agora, onde isto fica de facto complicado, e por isso é que se tem de ter algum cuidado e prestar atenção, e por isso é que eu estou a perder tanto tempo com isto. Ok? Eu fiz isto passo a passo, toda a gente me viu a fazer isto passo a passo. Ok? Não há dúvidas nenhumas. Agora repare, vamos voltar ao nosso exemplo de há bocado. Portanto, tudo isto, vamos voltar a este passo aqui. Portanto, temos esta lista, tínhamos o C aqui há bocado. Vamos fazer isto do zero, senão isto fica aqui valente por segredo. Portanto, temos a lista, listas. Na lista 0, portanto, tínhamos vazio, depois o ABC, portanto, ABC. A seguir, B é igual a A, fica aqui, assim, simplesmente. Ok? E agora aqui criei. Não era aqui. Estava bem. Este aqui é que vai agora criar a lista. E cria então a lista 1, que vai ficar com o valor da ABC e ABC. Correto? Portanto, voltamos atrás. Agora, eu vou fazer com que C é igual a C mais... Vamos acrescentar aqui A outra vez. Okay? Isto é só para exemplificar aquilo. Lembra-se que eu vos tinha dito que ele vai criar um temporário? É por causa disto que ele tem de criar um temporário. Que eu agora vou criar então um temporário que tem o valor da nova lista, neste caso 2. Vamos chegar aqui, fazer a lista 2. Vamos pôr os elementos que já estão no C. O C aponta para a lista 1, que é esta aqui. Portanto fica ABC, ABC. E agora vamos acrescentar o que estiver no A. O A está a apontar para a lista 0, portanto tem ali o ABC. E no final disto está feito, então vou pôr aqui o valor 2 no ABC. Ok? Ele tem de criar o temporário, porque senão poderíamos estar a mexer no C enquanto estávamos a acrescentar coisas no C. Não é boa ideia. Não é bueno. Ok? Portanto, ele faz então sempre aquela coisa do temporário. Certo? E agora vamos à parte de facto interessante. Agora vamos somar a C uma lista
Aliás, em vez de usarmos a operação soma, já vimos mais que uma vez, vamos fazer append do A. O que é que vai acontecer? Número 1, vamos criar o temporário. Certo? Portanto, vamos fazer aqui a caixa temporária e vamos lá pôr um valor. Eu podia reutilizar o 1, que já não está a ser usado em lado nenhum, mas vamos fazer um 3. Vamos estar aqui, temos memória que ser. Portanto, por aqui um 3. Ok? E então o que é que ele vai fazer? Ele vai agarrar o que está no C e vai acrescentar o que está no A. Ou mais precisamente, não vai acrescentar o que está no A, ele vai acrescentar o A. Certo? Reparem, lembrem-se daquilo que eu vos disse há bocado. O mais significa que ele vai a todas as coisas que estão nos argumentos, portanto no A e no B. Portanto, quando eu faço A mais B, espera, deixa-me explicar isto de outra maneira, se calhar. Portanto, quando eu faço A mais B, o que ele vai fazer então, em Python, seria uma lista vazia, depois vai a todos os elementos, não posso usar o for para isto, não vos ensinei ainda o for, então vou ter que fazer isto. O index é igual a 0, while index menor que o comprimento de A, get.append A index igual a index mais 1 e depois index igual a 0 outra vez, while index menor que o comprimento de B, vamos acrescentar o que está no B. Se isto fosse uma coisa deste género, então chegava depois aqui e C é igual ao rent. Ok? Portanto, cria a lista vazia, depois vai a todos os elementos que estão dentro do A e soma. Certo? Reparem que eu aqui estou a somar o ABC, o elemento ABC. Aqui neste caso, o que eu estou a acrescentar é o A em si. E o A é o quê? Uma lista. Portanto, o que é que vai acontecer aqui neste TMP? Ele primeiro vai agarrar nos elementos do C que já lá estão, portanto, ele vai ser uma cópia disto, de tal temporário. ABC, 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 correto? Que era o que já lá estava, no C. Eu estou a acrescentar ao C. E agora o que é que eu estou a acrescentar? O A. Esta referência enquanto todo. Não devia pôr assim. Pôr mesmo o A. Que por sua vez é a minha caixinha que aponta para aqui. Ok? Porquê que isto é diferente? Porque aqui eu não fui a todos os elementos individuais que estão dentro do A e acrescentei-os à nova lista. Eu aqui agarrei e disse, põe esta lista aqui dentro. Por referência. O que quer dizer que se eu a seguir fizer c.remove o que é que acontece?
Fica só o. Nada vai Estou a acontecer. remover uma lista que diz ABC. Nada acontece porque Nada acontece. Esta coisa é diferente desta coisa que está aqui. Eu ao temporário que não tenho. Mas o que é que acontece quando eu faço C remove A? Já está a fazer referência ao A e já sabe. Agora estou a referenciar a mesma coisa. Ele vai aqui aos elementos, vai comparar esta coisa com cada um destes elementos. Este A, que é esta coisa aqui, é igual a isto? Não. É igual a isto? Não. É igual a isto? Não. É igual a isto? É sim, senhor, é a mesma coisa, é uma referência. Isto, este A, é uma referência para a lista 0 e esta coisa que está aqui é uma referência para a lista 0. São ambos a mesma coisa. Então, neste caso, E neste caso, então, o que vai acontecer é que, de facto, o C vai ficar ABC, ABC, ABC só. São listas de referências. São listas de referências. Então, neste caso, aqui é só lista de referências, exatamente. Sim. Há alguns na memória uma lista de referências. A questão aqui é se nós estamos a comparar por valor, e isso não vai funcionar bem em listas, regra geral, ou seja, nós conseguimos comparar um valor com outro valor, mas quando estamos a comparar uma lista, nós estamos a comparar a referência à lista. Ou seja, ele tem que estar a apontar para a mesma coisa. Mesmo que os valores sejam iguais, ou seja, que haja duas listas que têm exatamente os mesmos valores lá dentro, para o Python aquilo são duas listas diferentes. Ok? Vamos ver outro exemplo disto. Eu não estou à espera que isto seja simples para vocês, ok? Isto depois é segunda natureza, mais tarde. Começa a ficar. A questão aqui é, precisamente porque isto tem muitos caminhos diferentes para dar a mesma coisa, é que isto é complicado. Portanto, não se sintam mal se não estiverem a apanhar a 100% isto. Há certas coisas que já só vão depois de alguma experiência. E eu estaria a mentir se dissesse que nunca fiz erros com estas coisas das referências, etc. Às vezes acontece. Pessoa que estressa. Especialmente quando estamos a olhar, porque nós seres humanos comparamos coisas imediatamente e de forma muito rápida. Ou seja, nós olhamos para duas listas e têm os mesmos valores, nós à partida definimos aquilo enquanto igual. Mas para o computador aquilo não é igual. Portanto, vamos fazer então aqui um novo exemplo. Vamos definir duas listas, A e B. E A, vamos acrescentar o elemento 5. E B, vamos acrescentar o elemento 6. Neste caso são duas referências, o A e o B são duas referências diferentes, não é? Portanto, neste caso, acho que toda a gente consegue perceber que isto não vai imprimir nada. Não é? Eu criei duas listas vazias, acrescentei a uma ao valor 5, acrescentei a outra ao valor 6 e estou a compará-los. Elas são manifestamente diferentes. Nenhum de nós conseguiria argumentar que eram a mesma lista, correto? Pronto. E agora, se eu puser assim, criei duas listas, acrescentei o mesmo valor às duas listas e estou a compará-las. Supostamente elas são iguais. Hã? Continua a achar que são diferentes. Porquê? Porque ele vai comparar não os valores que estão dentro da lista, mas se aquela referência, aquele índice que está dentro da caixa, se é o mesmo. E não é. Independentemente do que está lá dentro, são diferentes. E portanto, para ele, aquilo é diferente. É por isso que as referências às vezes parece que funcionam e outras vezes não. Sim. Como é que comparamos o valor? Quando queres saber se as listas são de facto iguais. O Python tem alguns comandos para fazer isso, mas são comandos, são funções que alguém fez e acrescentou no núcleo do Python, chama-se um deep compare. Normalmente é a expressão que se usa. Um deep compare vai verificar os valores dentro do diálogo. Porque repara, para os teus propósitos, pode ser diferente o critério de ser igual. E este é que é todo o problema nestas coisas. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma lista
Estas listas são iguais? Não. Tem os mesmos. O que está num está no outro. Aqui a questão não é se são ou não. Isto podíamos chegar aqui por 40 anos a discutir se são ou não são. Porque vai depender daquilo que tu definiste como que é igual. Okay? Linguagens de programação e o computador de uma forma geral, volto a dizer, computador, incrivelmente estúpido. Até o conceito do que é igual é uma coisa que depende. Por exemplo, são iguais? Não contes zeros. São iguais? Sem contar os zeros não consegues perceber se são iguais. Não são. Mas para os teus efeitos práticos, se estivermos a falar de distâncias, são iguais? Não. No mundo real se calhar são. Ou vocês são daquelas pessoas que dizem é 1 km. Não é 1 km. É 1 km e 14 centímetros. Ou seja, a noção de igual é uma coisa extremamente subjetiva, porque depende para o que é que estamos a usar os valores. E a mesma coisa se aplica nas listas, a mesma coisa se aplica para tudo. Eu posso redefinir, em programação, eu posso redefinir o que é que eu quero dizer com igual. E, portanto, como as linguagens de programação não podem ser tão filosóficas, eles têm de definir uma regra que nunca falha. A regra que o Python escolheu é a referência ser a mesma. Se queremos comparar, então nós aí de alguma forma temos de fazer uma função ou usar uma das funções já pré-existentes em que vai comparar elemento a elemento, se tem os mesmos números de elementos, etc. Ok? Porque aqui voltamos. Por acaso nem sequer sei quando escrevi isto, se escrevi com o mesmo número de zeros ou não. Não? Pronto. Não era esse. Wasn't the point. Ok? Estão a perceber aqui a ideia? Alguém ficou com dúvidas em relação aos valores e referências? Não estou a dizer que é que sabe isto perfeitamente e que se eu fizesse um exame todo disto conseguia acertar 100%. Já perceberam a ideia de valores e referências? Okay? Isto não é fácil. Este conceito, posso-vos dizer que é dos conceitos mais difíceis em programação de uma forma geral. Esta coisa de valor versus referência. Isto tem implicações em imensas coisas. Especialmente aqueles de vocês que forem seguir a área mais de engenharia e, por exemplo, tiverem de fazer otimizações de algoritmos e coisas do género. As otimizações de algoritmos muitas vezes andam à base de perceber se uma coisa é uma referência ou um valor e como é que eu posso extrair mais performance disso. Um valor tem sempre de ser copiado, uma referência não. Ok? Pronto, depois aqui uma data de slides que é só blá 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 à volta disto, que é o mesmo que eu vos expliquei. Vejam os slides. Com gráficos avançados, com cruzes. Pronto. E agora, a pergunta pertinente, o vosso colega fez metade da pergunta, é, e se eu quisesse de facto isto? Okay? Eu quero ter duas listas que têm aqui, quero duas listas que são de facto não relacionadas. Eu quero quebrar aquela ligação, elas estão a apontar para a mesma referência, não é? Para a mesma lista, mas eu não quero isso, eu quero estar a olhar para outra. Quero criar uma nova que tem os mesmos valores da anterior. Okay? Se eu quisesse fazer isso, tem de ser explícito e fazer um copy. Ou seja, eu tenho de dizer que o que eu quero não é a mesma referência. O que eu quero é criar uma lista nova que tem todos os valores que a outra lista tinha. Okay? Da mesma forma como a comparação em que eu vou ver os valores se chama muitas vezes um deep compare, e isto muitas vezes, esta operação também se chama um deep copy.
Porquê que é deep copy? Porque basicamente não se esqueçam que se eu tiver uma lista que tem listas lá dentro, que depois tem mais listas lá dentro, o deep copy vai ter de ir copiando todos os elementos e cada vez que houver uma lista nova vai ter de criar uma cópia dessa nova lista. E coisas do género. Sim. Se fizer uma lista vezes outra lista original. Eu acho que o vezes não está definido como operador em listas. Se não estou em erro. Não garanto 100% porque estão sempre a acrescentar coisas no Python, mas tenho a ideia que não faz nada, dá erro. Ok. Vamos fazer aqui um exercício, uns minutinhos. Ok? E a ideia é partir uma lista em dois. Ou seja, temos aqui uma lista, que neste caso é o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que eu quero é que isto aconteça. Ou seja, quando eu faço aqui qualquer coisa, onde está aqui a dizer magia aqui, eu quero criar duas listas, array 1 e array 2, e uma delas tem o valor 1, 2, 3 e a outra tem o 4, 5, 6. Okay? Obviamente que isto é suposto funcionar independentemente do tamanho ou dos elementos que estejam na primeira lista. Me ponham prints a dizer, é isto. Ok? Tentem lá um bocadinho, uns minutinhos, que é para seguirmos para a parte de cima. Funciona, mas não quero que usem o splice para isto. Não, splice. Tá, vamos. Aliás, eu duvido que exista alguma linguagem em que o slice funcione melhor do que o Python.
se está certo. Não sei. Parece? Acho que está com as outras fora. Estão seguindo? Espera mais uns minutos ou seguimos? Ok. Solução disto era relativamente simples. Começamos a percorrer um index, criamos uma variável, um index, para ir percorrendo o array. Ou seja, a seguir então criamos o primeiro array e vamos andar de acordo com isto. O que é que está aqui? Vamos por partes. Portanto, index, enquanto o index for menor que length test dividido por 2. Qual é que é o length test? É o lá em cima. 6. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, isto é 6 a dividir por 2, que é igual a 3. Portanto, enquanto o index for menor que 3, o que é que ele vai fazer? Vai agarrar os elementos que estão no array test, na lista test, e acrescentá-lo no primeiro array. Sim. O tamanho não seria 5, que começa com 0? Não, porque repara, o len não me diz qual é que é o limite dos meus indexes, diz-me quantos elementos é que a lista tem. A lista tem 6 elementos. Este é o index 0, este é o index 1, este é o index 2, 3, 4 e 5. Mas o len são 6. Ok? Portanto, depois vou acrescentando aqui no array 1 quantas vezes. Quando ele acabar, e vou somando o index, vou andando, ok? Portanto, vou primeiro pôr o que está no index 0, depois vou pôr o que está no index 1, depois vou pôr o que está no index 2, que é respectivamente o 1, 2 e o 3. Ok? Quando este ciclo acaba, qual é que é o valor de index? 3. 3. Ou seja, quando chegarmos aqui, o index vai ser igual a 3. Porquê? Porque enquanto o index for menor que 3, eu vou estar aqui dentro. Portanto, para eu sair daqui tem de ser igual ou maior. Certo? Portanto, chego aqui, index igual a 3. E E uma aqui... pergunta só. Hã? Isto também podia ser, por exemplo, I++. Podia ser imensas coisas. Não, mas por exemplo, em vez de ser index igual a index mais, não podia ser, por exemplo, index mais ou Não. Porque o Python não suporta o operador de pós-incremento. Isto é do C# e do C e do C++. O Python resolveu ser diferente nesse particular. Ok, portanto, quando eu chego aqui tenho um index igual a 3. E reparem que eu não faço nenhum reset, eu vou continuar a partir do index igual a 3. Só que aqui vou usar outra comparação, que é enquanto o index for menor que o tamanho total. E portanto vou aqui acrescentar ao segundo array o que sobrar. Portanto, se eu meti no primeiro 1, 2 e 3, portanto o index 0, 1 e 2, a seguir este loop vou acrescentar o que estiver no 3, no 4 e no 5. Enquanto for menor que o comprimento. Reparem que eu aqui não estou a dividir por 2. Ok? Quando acaba, posso imprimir e tenho tudo. Ok? Não é tipo com menos um milhão? Hã? Não. Eu vou começar no 3. No index 3. O index 3 tem o valor 4. Certo? Depois eu fico no index 4, não é? Sim, vai para o index 4, Depois fico sim. index 5 Certo. e quando sair o index 6 eu saio? Sai. Porque 6 é igual a length test, não é menor. Mas eu sei. Ok? Dúvidas acerca disto? Sim. Então o length não vai começar no 0. O length não começa, o length é um comprimento. Repara, quando tu exprimes uma distância, okay, tu não perguntas de onde. Quantos passos até ali? Tu não perguntas de onde é que vais começar.
Vês, é quantos passos é que precisas. Aqui é basicamente a mesma coisa. O len é o comprimento disto. Mesmo em linguagens de programação, que comecem com o index a 1, no caso do Lua, por exemplo, o len desta lista continua a ser 6. Os meus índices, aí nesse caso, vão entre o 1 e o 7. Entre o 1 e o 6. Enquanto aqui vão do 0 ao 5. Então se fosse nesse tinha que selecionar um mais um. Tinha ou de acrescentar aqui um mais um, ou aqui ser menor ou igual, para isto funcionar em condições. Professor, podíamos ter logo iniciar as duas listas logo no início? Ok? Perceberam isto? Agora, reparem o quão chato isto é. Ok? Estar aqui a partir de algo que devia ser simples. Eu quero uma lista, esta lista corresponde a este bocado, esta lista corresponde a este, e eu tenho de andar para aqui com um while, etc. Havia outras maneiras de fazer isto, com fors, mas não retira o facto disto ser código chato. Ok? Que ainda por cima não é chato e fácil. Ou mais precisamente, é fácil, mas precisa de prestar atenção. É muito fácil fazer um erro aqui a alguns, por exemplo os lens, etc. e ter isto mal feito. Ok? Felizmente o Python tem outra alternativa para isto. Nomeadamente, permite-me referenciar de alguma forma partes de uma lista. Ou seja, em vez de eu estar aqui a fazer um ciclo while para percorrer metade da lista e acrescentar a uma, e percorrer o resto e acrescentar à outra, eu poder dizer, olha, esta lista vai ser igual a este bocado da lista. Okay? E isto é através de uma operação que se chama slicing. Como é que funciona o slicing? Sob o ponto de vista de sintaxe, funciona desta forma. Okay? Eu posso criar uma nova lista, nova array, através da lista antiga e dizendo onde é que eu começo e até onde é que eu vou. Portanto, neste nosso caso concreto que nós vimos, ficava o código assim. Um bocado mais simples do que 2 whiles e um index e não sei o quê. Ok? Basicamente, o que é que acontece? Eu aqui vou do índice 0 até o índice 3 não inclusivo. O primeiro é inclusivo, o segundo não. Portanto, isto na verdade vai agarrar no elemento 0, 1 e 2 e vai pôr no array 1. E vai pôr, agarrar no 3, 4 e 5 e vai pôr no array 2. O primeiro é inclusivo, o segundo é exclusivo. Lembram-se dos intervalos abertos e intervalos fechados? Alguém se lembra disto? De Deus. Lembram-se disto? Do secundário? Não? Pronto. Basicamente é a mesma coisa. Neste caso, o Python quase sempre segue esta abordagem. O primeiro número é inclusivo, portanto pertence, o segundo número não. Ok? Obviamente que isto não era muito útil porque eu estou aqui a derrotar uma das coisas que eu próprio disse, não é? Eu não quero que interesse quantos elementos é que isto tem, eu quero que ele parta isto em 2 e pronto. Não quero estar aqui com... Agora, não, faltou aqui, desculpem, antes de irmos a essa parte em que eu adapto isto para outros tamanhos, esqueci-me desta parte. Reparem que aqui não estamos a ir buscar referências. Okay? Isto são duas listas novas. Okay? O que quer dizer que, mesmo que eu mude a lista original, por exemplo, neste caso, estou a ir ao elemento 4 e a pôr aqui 1111, 1, 2, 3, 4, portanto, substitui isto pelo valor 111, okay? Mas o array 1 e o array 2 continuam inalterados. Okay? Aquilo não ficou aqui com um bocado. Ok? No Python isto não acontece, mas em linguagens como o C#, quando vocês criam slices, existe esta ideia de esta variável, o que tem é um pedaço daquela, e então aí vai ser mutável, vai ter essas alterações. Mas no caso do Python não, ele cria duas listas.
a ler. Cada uma destas coisas cria uma lista nova. Ok? Agora, isto não servia, como eu agora, voltando àquilo que eu estava a dizer originalmente, isto não servia de nada se eu não pudesse usar aqui expressões. Porque eu quero partir isto em 2, eu não quero partir isto do 0 ao 3 e do 3 ao 6, porque se isto tivesse menos elementos ou mais, eu não queria só ficar com aqueles 3 elementos. Portanto, eu posso usar expressões. Okay? Neste caso, estou a usar aqui uma expressão que é, precisamente, len test. Já tínhamos chegado à conclusão que o len do teste é 6. Portanto, isto é 6 a dividir por 2. Portanto, isto vai ficar igual a 3 neste caso. Concreto. Mas vai se adaptar. E a mesma coisa aqui. Reparem que este valor é igual àquele. E aqui. Aqui. E aqui eu estou a ir até ao final. Pode ser o final porque lá está. É exclusivo. O último não conta. O último índice. Se a lista for ímpar, ele vai lá para baixo. Não. O que vai acontecer, ainda bem que falaste nisso, o que vai acontecer nesse caso, se esta lista for ímpar, aliás eu acho que vai acontecer isto mesmo que a lista não seja ímpar, mesmo que seja par, que é dar este erro. Ok? Que é slice indices must be integers or none. O que é que isto quer dizer na prática, o que está aqui escrito neste paleiro? Essencialmente ele está a dizer que esta divisão não é um número inteiro. Mesmo que seja 6 a dividir por 3, lembrem-se daquilo que nós falámos. 6 a dividir por 2 não é igual a 3. É igual a 3.0. Temos que usar a dupla barra. E portanto ele vai dizer que este número, esta coisa dividido por 2, isto não é um número inteiro e eu só aceito números inteiros. Portanto, quando nós queremos fazer isso, como a Leonor disse, é preciso usar a dupla barra. Porque a dupla barra é a divisão inteira. Ou seja, ele vai tirar, seja o que for que há ali. Para responder à tua pergunta, se for, por exemplo, 7 elementos, isto vai dar 3. São quantos cabem lá dentro. Portanto, arredonda para baixo. Ok? Portanto, se isto tivesse aqui um sétimo elemento, okay? Este aqui ia ficar do 0 ao 3. Portanto, ia pôr o 1, 2 e 3, o valor 1, 2 e 3. E aqui este ia ficar do 3 ao 7. E, portanto, ele ia ficar 4, 5, 6 e 7. Ok? Ok, slicing ainda tem mais umas quantas opções, mas o resto já é coisas para